muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Cleotel, À Saúde Com. E antes de anunciar o meu novo entrevistado de hoje, quero-vos dizer já o habitual, portanto, façam like, subscrevam o canal, muitos comentários e nós estamos aqui para chegar até vocês e respondermos a todas as questões que vocês que estão aí em casa a ouvir-nos precisam de esclarecimentos. Então, sem mais demoras, eu passo a apresentar o meu novo convidado, que estimo muito, que trabalha comigo, portanto é o Sr. Dr. André Maia Silva, é mestre em Medicina pelo ICBAS, médico especialista em Medicina Física e de Reabilitação, tem uma pós-graduação em Medicina Desportiva e Acupuntura Médica Contemporânea, especialização em Medicina do Futebol pela Universidade do Porto e Federação Portuguesa de Futebol e pronto, eu estaria ainda aqui durante a manhã e durante os próximos 20 minutos a falar do alongado currículo do Sr. Doutor. Portanto, eu acho que lhe vou passar a palavra e falarmos um bocadinho sobre o papel do Sr. Dr. André Maia aqui neste serviço que o Cleotel dispõe desde 2020, que basicamente é um centro de reabilitação para doentes com sequelas pós-Covid. Sei que também tem alguns PECs de internamento para reabilitação de sequelas pós-AVC, Alzheimer, mas eu gostaria que falasse um bocadinho sobre o seu papel e a sua intervenção neste novo serviço que o Cleotel tem à disponibilidade da comunidade. Obrigado, Dr. André. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um gosto poder participar neste podcast e poder alongar aqui um bocadinho e evidenciar um bocadinho o projeto que estamos a criar e que eu acho que tem tudo para correr bem e já está a correr muito bem. Aqui o meu papel, o principal do meu papel neste projeto é a coordenação da reabilitação. Eu sou médico fisiatra e o médico fisiatra funciona como coordenador das várias valências, desde a fisioterapia, a terapia ocupacional, a terapia da fala, e depois entra em ligação próxima, depois também com a psicologia, com a nutrição, e aqui uma das nossas bandeiras também é o facto de termos os programas de reabilitação integrados com todas as valências, e eu gosto de funcionar como catalisador dessa comunicação e dessa interdisciplinaridade. Nós no centro de reabilitação nós recebemos doentes, temos dado algum ênfase agora nos doentes com sequelas de Covid, é o chamado o long Covid, que acontece em mais de 50% das pessoas que estiveram infectadas com a doença, e os principais sintomas são um cansaço fora do comum, a dificuldade maior nas subidas, até às vezes em atividades da vida diária em casa, se cansam com mais facilidade, alguma falta de ar, que nós chamamos em termos técnicos de dispneia, que se pode manter ainda durante algum tempo, e nós o nosso projeto inclui essa reabilitação que acontece acima de tudo recorrendo à fisioterapia e com um treino aeróbio, ou seja, um treino de exercício em que com passadeira, com bicicleta, vamos tentar readaptar as pessoas às suas vidas. Isto falando especificamente da questão do Covid. O meu papel nesta situação principalmente é o papel de avaliação e de gestão do risco. Eu tenho de ter segurança no tratamento do doente que aqui vem, e então pedimos os exames que são necessários, desde o ecocardiograma, o eletrocardiograma, o TAC de tórax, os exames que forem necessários para garantir a segurança do doente no seu programa de reabilitação. E depois aqui também a nossa bandeira, eu acho que uma grande vantagem que os doentes têm é a personalização dos cuidados, que nestes doentes de Covid é fundamental, ter um fisioterapeuta dedicado e ter um plano altamente personalizado que é intensivo e que os vai permitir recuperar de forma mais rápida, mais eficaz e, acima de tudo, de forma segura. Mas... Eu peço desculpa, interrompi-o e não querendo quebrar-lhe o raciocínio, que estava muitíssimo bem, por isso já viram que é interessantíssimo convidado que eu tenho hoje comigo. Eu tive a ver, inclusive, algumas publicações que têm saído aqui na revista Vigor, mais Guimarães,
E tenho visto e lido comentários muito interessantes de pessoas que já fizeram a sua reabilitação aqui, nomeadamente doentes que padeceram de Covid-19 e outros tantos que não sofriam dessa patologia, mas que estavam a recuperar, alguns de AVC, outros de alguma fraca mobilidade, muitas das vezes também pelo tempo de espera, não é? Portanto, o tempo é crucial para que a reabilitação seja um caso de sucesso. Portanto, vejo muitas das vezes as pessoas com receio de pedir ajuda, não saber como e de que forma é que este vosso serviço consegue chegar a essas pessoas, de que forma é que vocês podem transmitir também confiança e para que não receiem solicitar ajuda. E a mensagem que se deve passar para quem está lá, para quem está do outro lado, que o tempo é escasso e faz toda a diferença para que uma recuperação seja bem sucedida num dos vossos PECs em 4 semanas ou 6 semanas, ou possa eventualmente até não ter os ganhos que vocês se propõem a cumprir, porque isto depois também entra a componente do paciente, tem que haver um compromisso, tem que haver uma vontade de, caso contrário, não é cumprido. Claro. Aqui primeiro é fundamental gerir as expectativas dos doentes e parte do meu papel é fazer uma avaliação inicial em que faço um prognóstico e defino objetivos realistas, que é fundamental para que as pessoas possam saber com o que contar e saberem o que lhes espera do programa de reabilitação e quais é que podem ser as perspectivas após a alta. Eu acho que esse papel de prognóstico é fundamental que eu o faça. Em relação à questão dos tempos, sabemos que o nosso serviço de saúde está sempre bastante saturado e que nem sempre temos a capacidade de fazer em termos de reabilitação, uma reabilitação tão personalizada quanto aquilo que seria o ideal. Tenta-se fazer o melhor possível com os recursos disponíveis. Nós aqui, aquilo que temos é mais recursos, mais tempo e mais disponibilidade para o tratamento destes doentes. E acho que isso se pode tornar altamente diferenciador. Benéfico, não é? Eu acompanhei por acaso um dos vossos doentes com a autorização do próprio e portanto, verifiquei que uma sessão de fisioterapia, o cliente tinha 60 minutos durante o período da manhã, tinha outros 60 minutos durante o período da tarde, no meio tinha terapia ocupacional, depois tinha terapia da fala, ou seja, é aquilo que eu chamo, e desculpem-me a expressão é uma costa saudável, é uma reabilitação intensiva e muito personalizada. As 24 horas deste senhor que eu consegui acompanhar eram preenchidíssimas com vários recursos e técnicos especializados na área para que este senhor pudesse recuperar o mais rapidamente possível e pudesse lhe ser restituída a qualidade de vida que lhe foi retirada. Depois outra situação que eu também achei muito interessante nesse, e só estou a falar desse processo que acompanhei, foi efetivamente os vários campos que vocês atuam, não é? Para além das especialidades médicas, falo também da parte estrutural. Eu acompanhei fisioterapia em ginásio, quarto e ainda hidroterapia, o que é interessantíssimo ter estes 3 modos, não é, de atuação. Eu acho que isto tudo vai cair na personalização. Essas 24 horas desse doente era de um doente que estava disponível para isso. Exato. Pode haver outros doentes em que os tais 60 minutos de fisioterapia de manhã e de tarde sejam demais, ou seja, nós vamos de encontro àquilo que são as necessidades, as expectativas e aquilo que é benéfico para cada um dos nossos doentes. Ainda puxando um bocadinho atrás à questão dos tempos de espera. A questão dos tempos de espera, o tempo de espera pode ser prejudicial, não só numa perspectiva de recuperarmos mais tarde, mas também numa perspectiva de, nesse período de espera, haver um agravamento. E isso é extremamente grave. Um doente que sai do hospital e fica à espera de um serviço de reabilitação e fica imobilizado à espera desse serviço, só está a agravar as sequelas de imobilidade. Ou seja, para além de não termos o benefício, temos ainda o prejuízo. Vamos correr atrás, não é? E eu acho que isso
É um dos motivos pelo qual se pode vir atrás de um serviço como aquele que nós disponibilizamos. E muito bem. Em relação à questão da multidisciplinaridade, isso é fundamental. E é fundamental que estejamos todos interligados uns com os outros. Seja eu quando faço um plano para um doente, eu não o posso fazer de forma independente, sem a integração do terapeuta ocupacional ou sem a integração do fisioterapeuta, porque isso não faz sentido nenhum. E mesmo ao longo do plano de reabilitação é fundamental fazer adaptações, e o fisioterapeuta e o terapeuta que esteja com ele, é fundamental, vai dando um feedback e vai-se readaptando aquilo que são os objetivos e aquilo que é o plano de intervenção de forma personalizada ao doente. Depois, as várias valências. Falou aí de uma questão a nível da fisioterapia, que é a introdução de hidroterapia. Isso é mais uma valência que nós temos disponível e que, adaptada a cada situação, pode ser altamente benéfico. Nós há bocado estávamos a falamos só das questões dos doentes Covid. Um doente com uma osteoartrose, com uma artrose mais generalizada, com maior dificuldade de locomoção, a hidroterapia pode ser um auxílio fantástico, porque vamos conseguir garantir um trabalho de mobilidade sem ter a força da gravidade que tanto dificulta ao doente no seu dia-a-dia. Isso vai nos permitir uma mobilidade dentro da água e com os ganhos que vamos conseguir dentro da água, depois vamos transferir isso para o fora da água e para as atividades de vida diária. E esse complemento entre a fisioterapia, depois a integração com a terapia ocupacional, esse plano todo integrado, depois simultaneamente também com a ajuda que eu vou dar e os inputs que eu vou dando aos terapeutas e o feedback e as conversas, tudo isso dá um ambiente personalizado de reabilitação que só tem porque correr bem e que é altamente diferenciado. É um ambiente de confiança, claro. Para além dos inputs que vai recebendo nas reuniões, que presumo que sejam as vossas reuniões multidisciplinares, onde a palavra de cada terapeuta conta para fazermos os pequenos reajustes no plano, daí a personalização. Um plano, quero crer que dificilmente se começa, não é? Se inicia ou termina sempre da mesma forma, não é? Vai-se fazendo alguns ajustes também mediante o compromisso do paciente. Mas não falamos também da família. A família também tem um processo muito importante nesta reabilitação. Às vezes o próprio paciente pode não estar nas suas capacidades plenas também para ser tão participativo neste processo de reabilitação, então urge também trazer aqui, não é, ao foco a família para conseguirmos ouvir e auscultar também a opinião que a família tem sobre o processo degenerativo do doente e o que levou o doente a recorrer à reabilitação. Isso é fundamental e isso normalmente é a parte final do nosso programa de reabilitação, porque nós, mais do que reabilitarmos o doente fisicamente, queremos integrar o doente funcionalmente e queremos integrar o doente no seu meio, naquele que é o seu meio natural. E esse meio existe com a família e com as pessoas com quem vive e com, sendo necessário, uma readaptação profissional ou uma integração no seio da família e dentro das dificuldades que esse doente poderia vir a ter no futuro, na integração no seu domicílio, no seu trabalho. E aí é fundamental nós trazermos os familiares, nós capacitarmos o doente e os familiares para aquilo que vai ser depois a sua integração no domicílio ou no meio para onde vai daqui. Ou até na sua atividade profissional. Ou na atividade profissional, porque o nosso objetivo não é ter os doentes aqui eternamente. O nosso objetivo é trabalhá-los e capacitá-los para eles serem autónomos e de uma forma, se for necessária alguma adaptação, nós vamos programá-la e vamos fazê-la, mas o nosso objetivo é que eles sejam autónomos na sua vida. E a sua vida é uma vida em sociedade e é uma vida em família, e as famílias também têm de estar capacitadas para receber o doente em questão. Por isso normalmente é a fase final do nosso trabalho de reabilitação. E toca aqui num assunto particular, que as pessoas tendem ainda a fazer uma associação que eu considero uma associação errónea, de que pessoas que recorrem a este tipo de serviços já estão numa faixa etária de 75, 80 anos para cima. E não, nós vemos jovens
que necessitam de reabilitação, porque tiveram um AVC, porque sofreram uma lesão traumática e agora, recorrendo ao seu currículo, tiveram uma lesão até num jogo de futebol, não é? E é preciso reabilitar e necessita de uma reabilitação curta, mas que até urge um internamento. Portanto, estamos aqui a falar numa panóplia, não é? Num serviço que abrange todas as faixas etárias, correto? Claro que sim. O nosso objetivo é integrar as pessoas, nós vamos de encontro àquilo que são os objetivos das pessoas. Eu muitas vezes em consulta, se eu tiver um atleta, um maratonista, por exemplo, e que já tem alguma patologia em que a corrida, de alguma forma, pode prejudicar essa patologia. É decisão da pessoa continuar ou não. Se a pessoa decide que quer continuar a correr, o meu trabalho é garantir que essa pessoa vai continuar a correr da forma mais segura possível e eu vou fazer um trabalho de preparação para aquele objetivo. Se o objetivo é a corrida e é uma coisa importante para a sua vida, eu vou pô-lo a correr. Eu vou pô-lo a correr no máximo de segurança possível e vou trabalhá-lo da melhor forma possível para minimizar os efeitos daquela lesão e garantir que ele cumpre os seus objetivos, neste caso desportivos. Mas nós podemos transferir estes objetivos para outras coisas. Num doente com sequelas de Covid, o doente pode ter dificuldade em fazer uma caminhada entre a sua casa e a casa dos seus pais ou a casa dos seus filhos, porque tem uma subida que é um pouco mais íngreme. Então o trabalho que nós vamos fazer é um trabalho de capacitar essa pessoa de fazer aquela subida. E vamos prepará-lo para aquilo que são os seus próprios objetivos. E isto é fundamental, porque cada doente tem objetivos diferentes. E nós temos história de vida, não é? E tem uma história de vida e nós temos de ir de encontro à pessoa que temos à frente. E eu acho que essa humanização também da reabilitação também é fundamental. E fazendo... Isso é muito importante, a questão da humanitude. Eu costumo dar também particular enfoque a isso. A questão da humanitude que depois entronca na gestão das expectativas também. Depois na frustração que às vezes o doente sente por não achar que não está a conseguir dar o máximo de si. E daí ser muito importante também a inclusão na vossa equipa multidisciplinar de um psicólogo clínico que acaba por mediar também e lhe trazer conforto e força, alento, para que ele sinta que vai ser capaz de suprir as necessidades que naquele momento está a vivenciar. E ainda falando dos jovens, eu sei que vocês, inclusive, ainda há relativamente pouco tempo, recuperaram um jovem de 19 anos que teve uma lesão numa academia militar e acho que correu muito bem. Aqui a questão da reintegração em termos sociais, profissionais, familiares, é o nosso desportivos. Exatamente. É o nosso objetivo. E sim, há situações, a reabilitação é para toda a gente que tenha uma intercorrência a dada altura e nós estamos cá para fazer esse processo de reabilitação e de retorno à vida. É fundamental o papel desse psicólogo, porque já aconteceu de termos pessoas que vêm para cá com expectativas que não são reais. E essa readaptação dessas expectativas é fundamental e é fundamental o apoio do psicólogo, porque nós não vamos criar expectativas irreais nas pessoas, porque senão estamos a sujeitar-nos ao falhanço. E o nosso objetivo não é falhar, o nosso objetivo é dar uma perspectiva realista e alcançar os objetivos que nós consideramos que somos possíveis. Nós temos formação profissional para perceber até que ponto cada patologia e cada doente individualmente pode chegar a um determinado nível. Nós fazemos essa previsão e fazemos um planeamento em termos de reabilitação para atingir esse ponto. E esse ponto nem sempre vai de encontro àquilo que são as expectativas do doente. Essa gestão de expectativas é fundamental. Pegando na questão dos doentes mais jovens, há situações, não só desportivas, há situações de fraturas, de acidentes, de traumatismos cranianos, de lesões politraumatizados, de todo o tipo de lesões que podem necessitar de reabilitação e que não são só as pessoas idosas com patologia degenerativa que necessitam de ter esse cuidado. Não é vergonha nenhuma
dizer que se vai fazer um trabalho de reabilitação, que se vai à fisioterapia, vai-se com um objetivo, com o objetivo de melhorar. Com um aspecto importantíssimo, doutor, a vergonha, que é de facto algo que ainda é preciso desmistificar, não é? Há pessoas que ainda sentem vergonha de recorrer e de solicitar ajuda, porque entendem que são autossuficientes para conseguir superar. E isto vê-se em várias especialidades, então na psicologia, infelizmente, ainda há muito ainda para trabalhar e muita pedra para quebrar. Mas esse tipo de expressão que utilizou era exatamente onde eu queria chegar, que é importantíssimo as pessoas sentirem que quando não estão nas suas capacidades totais funcionais, que devem recorrer o mais celeremente possível à ajuda especializada. E tocou num aspecto muito importante, que eu acho que isso sim fará a vossa diferença e vocês serão com certeza um sucesso, e como já teve cá anteriormente a minha colega, a doutora Sara Silva, terão a receita completa para ser um autêntico sucesso. A transparência. Eu acho que é muito mais do que tudo, não é? Mais do que os serviços, tudo. Se não houver transparência com os familiares, com o doente, se não houver esta gestão de expectativas, se não houver promessas infundadas, o sucesso não é alcançado. Porque a pessoa pode não sair daqui totalmente reabilitada, mas há ganhos. Pequenos ganhos são grandes vitórias. E isso é o mais importante. E, portanto, por isso eu parabenizo-vos pela transparência que vocês passam e pela confiança que dão seguramente tanto ao cliente como ao familiar, porque sabem, ok, não vai sair a correr, não vai ser possível por diversos fatores intrínsecos à pessoa e extrínsecos também, mas sai com ganhos, já sai com alguma postura, com uma verticalidade, já não sai numa posição anquilosada. Espero não estar a cometer nenhuma gafe em algum termo, Claro, mas doutor, corrijo. Mas sai com ganhos e isso é muito importante, essa gestão e essa visão que vocês têm de humanitude é extraordinária. Felicito-vos por isso. Essa transparência a muito curto prazo pode ser quase uma... acho que pode haver a tentação de se querer prometer mundos e fundos. E isso a curto prazo, isso acaba por ser uma mentira. E é uma mentira que tem perna curta. Porque se eu vou dizer a alguém uma perspectiva irrealista, e no fundo até pode ser aquilo que a pessoa quer ouvir. A pessoa quer ouvir aquilo e eu vou atrás daquilo que ela quer ouvir, mas aquilo não é realista. Mas eu a longo prazo, a médio e longo prazo, eu vou falhar. E eu vou perder a confiança dessa pessoa. Porque eu vou dizer a essa pessoa que vou lutar por aquilo e não vou querer entrar em divergência com a pessoa, não vou dar a realidade à pessoa. E isso depois, ao longo do percurso, quando o percurso até tem esses pequenos ganhos, mas a pessoa não vai valorizar esses pequenos ganhos porque o grande objetivo são os grandes ganhos que podem não ser realistas. E isso acho que é fundamental. Nós sermos transparentes para garantirmos a confiança de todo o doente, todo o utente, a cada momento. E acho que isso é fundamental e acho que nós temos a capacidade e a obrigação, enquanto profissionais de saúde, a obrigação de passar essa mensagem e de sensibilizar e de trabalhar os pacientes e as pessoas que as pequenas conquistas são igualmente para serem celebradas. Não só a conquista total, mas cada passo já é uma vitória. E agora diga-me lá, Dr. André Maia, porque eu tive aqui imenso tempo a falar sobre o seu currículo. Explique-me lá, com tanta coisa que faz, como é que ainda consegue arranjar tempo para a parte esportiva? Eu não arranjo tempo para a parte esportiva. A parte esportiva é uma parte da minha vida, é uma paixão. Eu fui desportista até os tempos da faculdade praticamente, ainda gosto muito de desporto e a medicina desportiva veio de uma forma natural na minha vida profissional. Aquilo que aconteceu foi que eu apaixonei-me pela minha profissão, eu adoro aquilo que faço. O conceito de reabilitação para mim é fantástico porque nós estamos habituados ao médico que cura e ao médico que trata patologia, mas eu acho que muitas vezes falha a perspectiva do doente e a visão holística e o perceber aquilo que... Isso é a mesma coisa que
eu ter dor no joelho. Tem dor no joelho, tem uma artrose, vai ser operado a artrose, põe uma prótese, mas continua com dor. Mas como já foi operado, a parte médica põe-se de parte. Não, o objetivo da medicina física e de reabilitação é centrada na pessoa, é saber até que ponto é que nós conseguimos intervir para dar funcionalidade à pessoa, para ir de encontro àquilo que são os objetivos da pessoa. E isso fascina-me. Isso foi uma coisa que eu nunca tive muita perspectiva durante o meu curso de medicina e que me foi apaixonando ao longo da especialidade. E a própria especialidade também é uma especialidade que se liga muito à parte desportiva. E eu consegui criar aqui uma ponte entre as duas situações. O meu próprio percurso profissional em termos hospitalares, eu faço reabilitação respiratória. A reabilitação respiratória basicamente é um tratamento à base de exercício. Eu ponho doentes com patologia respiratória a andar, a correr, numa passadeira, numa bicicleta e tento capacitá-los e uso o exercício como arma terapêutica. E isso é uma coisa fascinante, ou seja, não usar medicamentos, mas usar exercício físico. Exercício físico que é aquilo que eu sempre gostei a minha vida toda. E poder usar isso como arma terapêutica é uma coisa que me dá uma satisfação fantástica. Ligando à parte, eu sou o diretor clínico de uma equipa de futebol, ligando isso para a parte desportiva, consigo aqui aliar, eu consigo trazer para a parte desportiva conceitos hospitalares que eu acho que são fundamentais. Eu acho que consigo levar uma multidisciplinariedade que advém da minha discussão com médicos de várias especialidades, que é também uma parte do meu trabalho e tem a ver com o meu trabalho hospitalar, com intensivistas, com cirurgiões, com médicos internistas, com pneumologistas que trabalho proximamente e diariamente. E tudo isso acho que me traz um know-how que, transferido para o futebol e para a reabilitação desportiva, traz ganhos. E acho que não é o percurso tradicional do médico de medicina desportiva. O médico na medicina desportiva normalmente diferencia-se muito na parte do desporto e abandona o resto. Eu acho que o resto me traz uma grande mais-valia também para a parte desportiva. E isto podemos ir a várias vertentes. Há a vertente também emocional, sim, há a vertente na psicoterapia. Uma das condicionantes para que a pessoa recupere também mais rapidamente tem que estar presente sempre no dia-a-dia dessa pessoa uma pequena porção e parte de exercício físico, nem que seja 20 a 30 minutos da caminhada. O exercício físico é obrigatório para a nossa sanidade mental, para todo um conjunto, não é? Que nos capacitem emocionalmente de uma forma muito mais forte e saudável. E daí esta minha curiosidade, eu acho interessantíssimo essa ponte que conseguiu encontrar e que acaba por tirar proveitos e benefícios de ambas as partes, e ambas as partes lucram imenso com o know-how que o Sr. Doutor trouxe hoje aqui ao nosso podcast. E portanto, agradeço-lhe a sua presença. E já viram porque é que eu queria tanto ter comigo hoje ao meu lado o Dr. André Maia, que sei que vos apaixonaram tanto quanto nos apaixonou a quem esteve aqui no estúdio e ficaram a conhecer mais um profissional de saúde que compõe o Cleotel, que é coordenador deste novo serviço que o Cleotel tem à vossa disposição, e é com esta visão humana, transparente e extremamente profissional e com todo um background e um conhecimento que nós vamos conseguir transmitir-vos a vocês que estão desse lado a confiança que necessitam para pedirem ajuda e para recorrerem ao Cleotel, mais especificamente a este serviço de reabilitação, sempre que precisarem. Portanto, já sabem, swipe up, likes, comentários, estamos aqui para responder a todas as vossas dúvidas e questões e por hoje eu despeço-me de mais um episódio e vemo-nos daqui a um mês. Tchau, tchau!